Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Finalizando a matéria do ano então, falando do finalzinho da parte do universo, onde nós vamos comentar sobre a movimentação da Terra e da Lua. Começando então pela movimentação da Terra. A Terra tem dois movimentos, todo mundo sabe, que é o de rotação e translação. Rotação é o movimento que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Graças a essa movimentação, nós vamos ter a ocorrência do dia e da noite. Como vocês podem enxergar, o eixo da Terra ele não é completamente reto em relação ao Sol. A Terra tem uma inclinação de eixo em relação à órbita dela de aproximadamente 23,5 graus. E como vocês estão enxergando, em alguns pontos durante a rotação vai estar mais claro e outros vai estar escuro. E a partir do movimento dela, esses pontos vão modificando o posicionamento deles em relação a essa luminosidade, o que vai gerando o dia e a noite. E esse movimento de rotação ele vai durar aproximadamente 24 horas, que é o tempo que a gente tem de um dia. E a translação, que é aquele movimento que a Terra vai realizar ao redor do Sol junto com outros planetas. A translação da Terra e dos outros planetas ela vai ocorrer em uma órbita aproximadamente elíptica, ela não é 100% circular. O tempo aproximado dessa órbita em volta do Sol é de 365 dias e 6 horas, o que vai fazer com que de 4 em 4 anos, por essas 6 horas extras, nós tenhamos um dia a mais no ano, que é o ano bissexto, onde ao invés de 365 dias, nós teremos 366 dias. A movimentação de translação é mais ou menos assim, mostrando como se fosse uma visão um pouco mais diagonal aí do nosso Sol. Dá para ver porque é dois planos, mas imagina que é diagonal. Onde nós temos, vamos começar aqui pelo ponto 1, passar para o ponto 2, para o ponto 3, que é o inverso do 1, o 4, que é o inverso do 2, até chegar no 1 de novo, completando uma órbita em torno do Sol. As estações do ano vão ocorrer por causa desse posicionamento. Vejam que o eixo da Terra não modifica, ele permanece na mesma direção, independente de onde ele está, o que vai levar a gente a ter uma diferença de iluminação e por isso ter as estações do ano. Como é que funciona isso? Vamos começar aqui pela parte 1. Quando a Terra está inclinada nesse ponto aí, algumas coisas vão chamar nossa atenção em relação a essa figura. A primeira delas é o norte e o sul. Nós vamos ter essa linha vermelha como o eixo de rotação da Terra e a linha amarela como a linha do Equador. Essas setas amarelas que estão na direita vão ser os raios solares. Vocês conseguem notar que a Terra estando inclinada, a luz não bate da mesma forma na superfície terrestre? Se vocês olharem em relação à linha do Equador, essa primeira parte aqui de cima do hemisfério norte, ela vai estar recebendo dois raiozinhos aí, óbvio que não é desse jeito, tá? A gente está fora de proporção, mas vai receber dois desses nossos 7 raios que tem aí, enquanto a parte do Equador aí para baixo vai receber o resto dos raios, fazendo com que a parte do Equador para o sul, né, o nosso hemisfério sul, receba mais calor e iluminação do que o hemisfério norte. Por isso, no hemisfério norte nós vamos ter a estação do inverno, quando nós temos as temperaturas do dia mais frias. Enquanto isso, no hemisfério sul, que tem mais iluminação, vai ter o verão. Junto com essa luz, vem o calor. Outra coisa interessante de ver é que, quanto mais próximo do Equador, menos diferença faz em relação à quantidade de luz, que vai ser mais ou menos a mesma. Por isso que, quanto mais para cima ou mais para baixo, afastando da linha do Equador, mais rígidos vão ser as estações. Mais frio vai se fazer no inverno, mais calor vai se fazer no verão e assim subsequentemente. Enquanto próximo da linha do Equador, nos países tropicais, você tem as estações do ano menos rigorosas. No segundo ponto que nós vamos falar, que vão ser essas posições 2 e 4, a inclinação da Terra não vai fazer tanta diferença, porque o Sol vai estar batendo de forma lateral. Esse pontilhado quer dizer que nós estamos saindo aqui, ó, o eixo está entrando na parte superior e norte, está atravessando a Terra e saindo lá atrás no sul. Ou seja, a inclinação está ou para a gente, que está dentro da tela, como se estivesse vindo para a tela, ou saindo da tela. Vai estar numa das duas. Percebam que o hemisfério norte vai ter o mesmo grau de iluminação do hemisfério sul. Portanto, você vai ter estações de meio, né, as estações intermediárias, onde você vai ter as temperaturas mais amenas por causa dessa iluminação que vai ser igual tanto em cima quanto embaixo. Nós temos o outono no norte e a primavera no sul nesse caso. Ou, se a gente tiver o contrário, né? As estações são sempre invertidas, primavera no norte e outono no sul. Lembra que a primavera sempre vem depois do inverno e o outono sempre vem depois do verão. Então, se a estação anterior for verão, a próxima, nesse caso aí, é outono. Se a estação anterior for inverno, o próximo que vai vir é primavera. E a terceira posição da Terra em relação ao Sol é a número 3 aqui, onde você vai ter o contrário da 1. Então, a luz vai bater do outro lado e dessa forma, como a inclinação continua a mesma, dessa vez o norte vai receber mais iluminação
iluminação, enquanto o sul vai receber menos iluminação, invertendo assim as estações do ano. Em cima nós vamos ter o verão e embaixo nós vamos ter o inverno. E só mais uma curiosidade, que é a questão da luminosidade. Vocês devem pensar por que a gente tem horário de verão e depois quando sai da estação do verão volta para o horário normal, e por que os dias e as noites são diferentes. Eu peguei a mesma ilustração que a gente fez ali atrás, eu coloquei agora com essas achuras aí em azul mais escuro, demonstrando a parte da Terra que não está sendo iluminada. Vocês conseguem enxergar que nessa região aqui de cima, onde eu estou passando com o cursor aqui, você vai ter mais território do hemisfério no escuro. É por isso, enquanto aqui nós vamos ter essa parte do hemisfério, onde eu estou passando aqui, com menor quantidade de território sendo exposta à luz. Dessa forma, nessa região aqui de cima, no hemisfério norte, nós vamos estar com o inverno, e no inverno nós vamos ter noites mais longas e dias mais curtos. Por quê? O hemisfério norte vai ficar mais tempo no escuro do que no claro. Ao contrário que no sul, como nós estamos no verão, ou seja, tem mais iluminação aqui, mais raios luminosos chegando, você vai ter uma maior parte do hemisfério sendo iluminada, ficando mais tempo na parte do dia. Portanto, o verão vai ter um dia mais longo e uma noite mais curta. Por isso o horário de verão. A gente adianta o relógio em 1 hora para poder aproveitar mais essa parte de iluminação. Você pode perceber que durante o horário de verão, parece até que o dia rende mais, mas na verdade é que quando chega lá pelas 7, 7h30, ainda está claro. Aí, para quem quiser ter uma ideia mais ou menos de quando vai ser pra gente essas estações, se quiser aí é só dar uma pausa no vídeo. E tem também umas palavrinhas que equinócio e solstício, que vocês podem ouvir por aí, que nada mais quer dizer que equinócio dia e noite com a mesma duração, solstício de verão, dia mais longo, e solstício de inverno, noite mais longa. E aí a gente parte para a movimentação da Lua. Nós vamos ter na Lua 3 movimentações: a rotação, a translação e a revolução. A translação é igual ao da Terra, em torno do Sol, e demora 365 dias, aproximadamente 6 horas. A rotação que nós temos vai continuar sendo em volta do eixo dela mesma, então ela faz o movimento igual ao da Terra em volta dela. E nós vamos ter o movimento de revolução, que é o movimento que vai ser da órbita da Lua em volta da própria Terra. Tanto a rotação quanto a revolução da Lua, elas vão durar aproximadamente a mesma quantidade de tempo, que é por volta de 28 dias. E nessa movimentação de revolução é quando nós vamos ter o que a gente chama de fases da Lua. As fases da Lua, elas vão mostrar para a gente uma parte da Lua que vai ser iluminada pelo Sol, e tudo vai ser de acordo com o ângulo e a posição que nós estamos enxergando esse satélite. As 4 fases da Lua que nós temos são a fase crescente, cheia, minguante e nova. Como vocês podem ver, as fases da Lua dependem de como o Sol está iluminando, de quanto nós estamos enxergando a Lua. Se ela está atrás do nosso ponto de observação, nós temos a Lua nova, ou seja, ela não está aparecendo no céu. A gente não enxerga ela. Nem do outro lado vai enxergar, nesse caso ainda não é eclipse, tá? Não está bloqueando os raios solares. Nós vamos ter o quarto minguante, que é quando você enxerga apenas metade da Lua. Nós temos a Lua cheia, quando o Sol está refletindo em toda a superfície da Lua e a gente enxerga ela em sua totalidade. E o quarto crescente, que é quando você está com a outra metade, o outro lado sendo mostrado pra gente. E por último nós vamos falar dos eclipses. Os eclipses que por muito tempo eles foram considerados como mau agouro, como má sorte, né? E às vezes até intervenções de deuses pelas civilizações da antiguidade. A gente não pode achar muita bobagem, não. Eu sei que alguns de vocês estão pensando nisso, não, como é que eles eram bestas e tal, mas na época eles não tinham o conhecimento que a gente tem dos corpos celestes. Então tudo que acontecia era um evento completamente fora daquilo que eles entendiam. Equipara-se mais ou menos como se hoje em dia descesse um alienígena aqui na Terra e falasse oi pra gente. Os eclipses nada mais são do que posicionamentos entre Sol, Lua e Terra que vão formar sombras em cima de um dos corpos celestes, ou da Terra ou da Lua. O primeiro que a gente vai falar é o eclipse lunar, que é quando a Terra fica alinhada entre o Sol e a Lua, ela fica no meio, e projeta sua sombra sobre a Lua, fazendo com que ela desapareça. Lembrando que eclipse lunar não é a mesma coisa que lua nova. É a movimentação da própria Lua, quando ela for saindo da região onde está a sombra, ela vai voltar a ser iluminada. Então, é transitório também. E o eclipse solar, que é justamente o contrário, é quando a Lua está entre o Sol e a Terra, em uma linha reta, o que vai fazer com que a Lua ela projete uma sombra sobre a superfície da nossa Terra. Observem que essa sombra ela não é projetada igualmente. Você tem uma zona de sombra mais escura, que é onde vai ter o eclipse total,
que é nessa região que está apontada aí pela seta vermelha, enquanto em volta, como vocês estão vendo aqui, você vai ter uma sombra um pouco mais clara, né? Um pouco menos intensa, que vai ser a zona que a gente chama de penumbra, que vai ser onde vai estar o eclipse parcial. Você não vai ver o Sol completamente escurecido, completamente coberto pela Lua. Tendo dito isso, muito obrigado aí por esse ano, pela participação de todos vocês aí no 6º ano. Espero que tenham gostado. Espero vocês no 7º ano para assistir os vídeos e comentar e participar aí junto também. Foi um prazer tê-los como alunos. Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera, espalhe aí o Mitocôndria pelos seus colegas, familiares, amigos. Não se esqueçam de inscrever aqueles que ainda não estão inscritos. Marca a sinetinha para receber as atualizações o mais rápido possível, assim que elas chegarem no canal. Não se esqueçam sempre de tirar dúvidas, galera. Deixa as dúvidas aí nos comentários. Não saiam desse vídeo sem entender. Eu sei que é um resumão, mas se tiver dúvida, deixa aí pra gente. No mais é isso, um abraço para todos vocês e até a próxima. Até o ano que vem.